Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor, Jesus Cristo, e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que os dois templos que foi feito em Jerusalém, os dois templos, o primeiro templo simbolizava o corpo de Deus Pai, e o segundo templo simbolizava o corpo de Cristo. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Aí quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai, dá 8. E Jesus, ele é a serpente, ele é o número 9. Quando ele nasceu na terra, inteirou 9. Então Deus são 7 Espíritos e 2 corpos, que dá 9, a serpente, a sabedoria verdadeira. Isso aí Jesus confirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E eu vou ler com os irmãos no livro de Ageu. Livro de Ageu. O nome Ageu, o nome do profeta Ageu significa nascido num dia de festa, nascido num dia festivo. Esse é o nome de Ageu. Aqui fala do nascimento de Cristo. Aqui fala Ageu capítulo 2, a epígrafe do texto fala a glória do segundo templo. Aqui está falando do corpo de Cristo. Ageu capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim, Deus falando, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pode olhar que Deus são 7 Espíritos e o corpo de Deus Pai, 8. Quando Jesus nasceu, deu 9. É por isso que quando você lê aqui no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, está falando do corpo de Cristo. E está escrito assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então quer dizer que Deus não vai fazer mais nenhum templo aqui na terra, Deus não terá mais nenhum templo aqui na terra e ele também não virá em outro corpo. Então esse Machia que o povo de Israel está esperando, na verdade é o anticristo. Eles estão preparando para fazer o terceiro templo, mas não tem terceiro templo. Esses que estão esperando, na verdade, é o anticristo. Entendeu? Porque aqui diz, Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está deixando muito claro que o corpo de Cristo seria o último corpo que ele trabalharia com ele aqui na terra para nos salvar. Agora, quem crê em Cristo e obedecer os seus mandamentos será salvo. Quem não crê já está condenado. É isso que a Bíblia ensina. Entendeu, irmão? Então, todas essas guerras que estão acontecendo na Israel, Líbano, Irã, isso é tudo maldição, maldições antigas, que esse povo andaram todo contra Deus, matando-se uns aos outros. Isso é maldição, estão debaixo de maldição. Se eles não se converterem e não aceitarem Jesus, não haverá salvação para eles. Portanto, irmãos, orai e vigiai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a serpente. O que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9 a serpente, que é a sabedoria e o conhecimento verdadeiro. Amém, irmãos? Portanto, orai e vigiai. E em nome de Jesus Cristo, orem por mim também, que eu também sou pobre e necessitado. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor.